Olá galera, você que está em casa, estamos aqui com o professor Roberto Corrêa no curso ProEnem, o curso que vai te ajudar a realizar seu sonho e entrar na universidade. Estamos aqui hoje com a aula sobre Juscelino Kubitschek. Na primeira aula nós falamos sobre Juscelino Kubitschek e falamos sobre a parte política de Juscelino Kubitschek, você lembra? Nós falamos aqui da Copa do Mundo de 58, né, aquela música Taça do Mundo é Nossa, que acabou tocando aqui nas rádios, né, um certo nacionalismo que teve a partir da Copa, sendo utilizado pelo governo. Falamos também aqui da Bossa Nova, falamos aqui dos anos dourados e agora a gente vai entrar em economia. Vamos sair da parte política do governo de Juscelino Kubitschek e vamos falar da economia. Posso dizer para você em casa o seguinte: com certeza, a parte econômica do governo Juscelino Kubitschek é mais importante do que a parte política. A parte política vem caindo em provas de vestibular? Vem, tá? Vem caindo porque Juscelino Kubitschek, né, representante mineiro, ele consegue ser eleito com a aliança aí de PTB, né, e PSD, mas o que mais cai mesmo no Juscelino Kubitschek é a parte econômica. Quando você vai ter, né, o plano de metas, o chamado 50 anos em 5. Vamos tentar entender primeiro a ideia desse plano de metas, Juscelino Kubitschek, e esse slogan que ele mandou, né, 50 anos em 5. Primeira coisa, você tinha naquela época a teoria desenvolvimentista. A teoria desenvolvimentista era chamada teoria aqui no Brasil nacional desenvolvimentista, defendida por um instituto chamado ISEB. O que seria essa teoria desenvolvimentista ou nacional desenvolvimentista que fez tanto sucesso nos anos 50? Eles partiam do princípio que um país era subdesenvolvido. Um país era subdesenvolvido por ser agrário e rural. Se um país é subdesenvolvido por ser agrário e rural, a solução para um país ser desenvolvido é se tornar urbano e industrial. Então, um país quanto mais urbano, mais industrial, mais desenvolvido ele seria. Com um país quanto mais agrário e mais rural, mais subdesenvolvido ele seria. Então, na teoria deles, era muito simples o Brasil se tornar um país desenvolvido. Era só a gente estimular a urbanização e a indústria. A urbanização e a indústria sendo estimulados, o Brasil se tornaria um país desenvolvido e não mais subdesenvolvido. A pergunta é, essa teoria aqui falada sobre deles é correta? Não. Vamos pegar um exemplo simples e prático. Hoje, nós temos o Brasil com uma taxa de urbanização altíssima, acima dos 80%. Nós temos o Brasil com uma economia industrial. Economia industrial é essa que faz o Brasil sétima economia do mundo. Mas ainda assim, nós temos países piores ranqueados na economia que são mais desenvolvidos do que a gente. Por exemplo, Austrália, por exemplo, Canadá. Isso mostra o seguinte, que apesar do Brasil ter uma economia forte, apesar do Brasil ter uma economia industrial, apesar do Brasil ter uma taxa de urbanização crescente, nós não temos distribuição de renda. A distribuição de renda faz com que outros índices, né, do próprio IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, sejam muito ruins. Então nós temos uma desigualdade social muito grande, nós temos uma taxa, né, de educação, de anos de estudo muito baixa, que faz o Brasil ser, né, um país considerado em desenvolvimento até hoje, mas não é um país desenvolvido. Não é desenvolvido porque não distribui renda. Isso mostra que a teoria desenvolvimentista dos anos 50 estava errada. Não é um país ser industrial, urbano. É um país conseguir distribuir renda, dar qualidade de vida ao seu povo. Isso sim é desenvolvimento. Mas vamos lá. Vamos tentar entender essa teoria daquela época. Teoria desenvolvimentista, como eu já tinha falado com vocês, nacional desenvolvimentismo. Plano de metas. Dentro dessa teoria, industrializar e urbanizar o Brasil a qualquer custo. Crescer 50 anos em 5 foi o slogan do governo JK. 31 metas, tá? E a última meta, a 31ª, seria a construção de Brasília. Como é que ele vai conseguir crescer o Brasil tão rápido em tão pouco tempo? Primeiro, financiamento. Abertura ao capital estrangeiro. Podemos dizer que essa é uma diferença do governo Juscelino Kubitschek para o governo Vargas. Vargas, no seu segundo governo, de 51 a 54, ele queria industrializar o país, mas ele dava preferência ao capital nacional. Já Juscelino Kubitschek, não. Juscelino Kubitschek, ele não está se importando quem vai ser o industrial, qual vai ser a burguesia. Se essa burguesia é nacional ou estrangeira, tanto faz. O importante é que o Brasil cresça. Então ele vai abrir a nossa economia ao capital estrangeiro, ele vai pegar empréstimos internacionais, podemos falar que Juscelino vai aumentar a dívida externa consideravelmente,
e investimento do Estado na infraestrutura. Esse Estado populista ele é um Estado interventor, ele vai intervir na economia o tempo todo, principalmente na área de infraestrutura, que é uma área mais cara, que às vezes o capital privado não quer investir. Então, Estado interventor, abertura a capital estrangeiro e empréstimos internacionais. Qual o foco da indústria do governo Juscelino Kubitschek? A indústria de bens de consumo duráveis. Indústria de bens de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos. Quer dizer, um objetivo dele é fazer com que o Brasil concluísse a sua segunda revolução industrial, que o Brasil se modernizasse. Então, por isso, o automóvel e o eletrodoméstico, principalmente os automóveis, se tornaram um símbolo do capitalismo brasileiro, tá? Um símbolo da sociedade brasileira. O binômio é transporte e energia, no plano de metas. Quer dizer, temos que investir em transporte, temos que investir em energia. E o detalhe é o seguinte, com essa propaganda do automóvel, a gente adota o projeto rodoviário e não mais o projeto ferroviário. Quando você pega o governo Getúlio Vargas, você tinha um projeto ferroviário, você tinha a construção de ferrovia no Brasil. Agora não, agora você tem o projeto rodoviário, vamos construir estradas. Você que está em casa, né, no seu laptop, no seu iPod, a pergunta é, por que o projeto rodoviário não é tão bom? Primeiro, o Brasil tem tamanhos continentais. O projeto ferroviário ele seria o quê? Mais barato, ele seria menos poluente, ele teria um custo, ele faria com que o custo do Brasil fosse menor. Esse seria um primeiro ponto. Além da questão das vidas. Quantas pessoas morrem de acidente de carro no Brasil todos os anos? Então, se você tivesse uma preferência pelo projeto rodoviário, esse projeto ferroviário seria mais eficiente, menos poluente, economizaria vidas e teria um custo do Brasil menor. Mas esse projeto rodoviário feito por Juscelino, ele é maléfico ao país. Inclusive, levando milhares de vidas todos os anos. Projeto rodoviário, estímulo ao consumo. Da mesma forma que você tem o projeto de indústria de bens de consumo duráveis, eu tenho que estimular nesses novos grupos sociais, essa nova classe média urbana a comprar os produtos. Então você começa a comprar a sua máquina de lavar, você começa a comprar a sua geladeira, você começa a comprar o seu radinho, você começa a comprar a sua mobilete, você começa a comprar o carro. Você vai ter um estímulo ao consumo feita pela sociedade brasileira. Por isso que esses anos 50 são chamados de anos dourados. A sensação de mobilidade social através do consumo de mercadorias. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Brasília, né? Eu acho que a ideia de construção de Brasília é fundamental para a gente. Porque o Juscelino Kubitschek, ele partiu do princípio que o Brasil tinha que se integrar fisicamente. E essa integração física perpassava por incluir no mapa aí o Centro-Oeste e o Nordeste. O Nordeste, você tem a SUDENE, tá? Superintendência e Desenvolvimento do Nordeste. A ideia principal da SUDENE era levar o desenvolvimento para o Nordeste, principalmente levar água, a construção de açudes, para que você tivesse água no Nordeste, no semiárido nordestino, para que você tivesse um desenvolvimento na região. Nós sabemos que o grande problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. Muitos desses açudes não foram construídos para a população, foram construídos em terra de coronéis. Quer dizer, o coronelismo acabou fazendo com que a SUDENE não conseguisse desenvolver o Nordeste como deveria. Mas foi a ideia de JK levar a SUDENE para o Nordeste para desenvolver aí o Nordeste. E o outro, Brasília, a construção aí da capital federal no Centro-Oeste. Eu acho essa imagem, não sei se você em casa vai achar, mas eu acho impressionante. Olha Brasília no início, no meio do nada, e olha Brasília hoje. Realmente é impressionante o que se tornou a capital federal. Qual o argumento do governo para construir uma capital federal em Brasília? Primeira coisa, o Rio de Janeiro era uma cidade que era passível de um ataque estrangeiro em caso de guerra. Esse era o primeiro argumento do governo. Olha, é uma cidade que fica no litoral, seria passível de um ataque de guerra. Se o Brasil entra em guerra, é uma cidade fácil de ser atacada. Segundo, temos que levar o desenvolvimento para o centro do país. Esse era o segundo argumento. Agora, você que está em casa, vamos pensar um pouquinho a história. Por que levar a capital para o meio do nada? Para afastar as elites políticas do povo. A verdade é essa. Brasília fica no centro do país, longe de tudo. Longe das principais capitais, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte. E isso faz com que você não tenha acesso a essa elite política. Gente, antes de Brasília,
Quando você estava aqui no Rio de Janeiro tomando um café, por exemplo, no centro do Rio, você poderia encontrar um deputado, um senador, até o próprio presidente da República. Agora não. Agora você não encontra mais essa elite política. Quer dizer, essa elite política fica isolada, mandando no país e podendo fazer o que quiser porque está afastada do povo. Então, criação de Brasília, argumentos oficiais. Desenvolver o Centro-Oeste. Um ataque externo é perigoso. Temos que colocar uma capital no meio do país. Isso, argumentos oficiais. Pensamento crítico, analisando a história, afastar o poder do povo. Tranquilo, galera? Beleza. Então, fica aqui a imagem de Brasília. Vamos para as consequências do governo Juscelino Kubitschek. Primeiro, para investir na infraestrutura e para estimular o consumo, você teve emissão de moeda. E isso gerou inflação. A inflação vai ser um mal do governo Juscelino Kubitschek. Além disso, crescimento econômico anual de quase 10%. Quer dizer, ao mesmo tempo que a inflação foi péssima para o país, por outro lado, você vai ter um crescimento econômico de quase 10%. É espetacular. A indústria quase dobrou de tamanho. Olha, outro número importante. Quer dizer, uma indústria que quase dobra de tamanho com um crescimento econômico de 10%. Quase 10%. Muito bom nesse sentido. Mas o que vai ser ruim? A inflação, o aumento da dívida externa de forma considerável e o aumento da desigualdade social. A principal crítica ao modelo desenvolvimentista foi aquilo que eu falei para vocês. Ele se preocupa com a taxa de urbanização e com a indústria, mas esquece da população. Quer dizer, a vida da população não melhora, né, qualitativamente. E aí eu coloquei até uma charge para a gente analisar. Aqui está o JK, essa charge, está aqui escrito Projetos Automóveis. E aqui está o carinha lá, povo. E aí, o que o JK fala para ele? Primeiro, o Projetos Automóveis, depois você. Tá? Resultado, o povo foi excluído desse modelo desenvolvimentista. Galera, na próxima aula nós vamos ver como é que Jânio Quadros chega ao poder. Um grande abraço, continue estudando, continue, né, na guerra que a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Um grande abraço e até a próxima aula.